Bom dia, quero te saudar com a graça e a paz do Senhor Jesus. E quero dizer para você que eu estou gravando aqui essa mensagem para você, para tentar aí te explicar mais ou menos por que eu estou orando por você todos os dias e por que eu mando uma mensagem para você de oração todos os dias. Você deve estar se perguntando por que o pastor André está orando por mim, né? Por que ele está intercedendo por mim? Qual o objetivo disso? Talvez você esteja se fazendo essa pergunta. Eu estava conversando com um dos homens que eu tenho orado por ele, um dos irmãos que eu tenho orado por ele, e ele brincou comigo e falou assim, que ele estava conversando com a esposa e disse para a esposa assim, eu acho que o pastor André se converteu, porque eu sou pastor já, né, aí há 26 anos, né, e decidi agora, né, estar orando especificamente pelos homens e mandando essas orações para os homens, inclusive para você. Você é um desses homens que eu coloquei na minha agenda para orar. Na realidade, eu tenho orado pelos irmãos já há vários anos, né? Eu tenho uma agenda que eu coloco ali o nome das famílias, dos casais, dos irmãos pelos quais eu vou orar, né? Então eu já tenho essa agenda de oração já há bastante tempo. Mas eu decidi orar nesse tempo especificamente pelos homens, né? E eu vou tentar aqui explicar rapidamente, não sei se vai dar para explicar rapidamente, vou tentar fazer um vídeo curto, né? Não um vídeo muito longo, mas eu quero explicar para você por que eu estou orando por você. Né? Por que eu estou intercedendo a Deus pela sua vida. Por que eu coloquei o seu nome, né, na minha agenda. Eu estava lendo o texto de Êxodo 17, deixa eu tentar colocar aqui para você, Êxodo 17, deixa eu ver aqui, beleza, isso aqui, esse texto aqui, eu estava lendo esse texto aqui, eu tenho tentado fazer uma leitura bíblica toda, anual, e um dos textos que eu estava lendo era esse texto aqui de Êxodo, que diz assim, então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué, escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. E acontecia, pelejando contra Amaleque ali, versículo 10. Mas Moisés e Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele baixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Ou seja, Moisés estava orando a Deus, né, com a vara do Senhor nas mãos, né? E aí quando ele estava em oração, orando, intercedendo com a vara erguida, né, Josué prevalecia. Mas quando ele cansava, né, por conta do cansaço, ele baixava a mão e aí Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele para assentar sobre ela. E Arão e Ur sustentaram a sua mão, um de um lado e outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Ou seja, Arão e Ur estavam ali com Moisés e eles viram, eles olharam e observaram que toda vez que Moisés estava com a mão erguida, orando, intercedendo, Josué prevalecia na batalha, na guerra que ele estava enfrentando. E todas as vezes que a mão de Moisés baixava por conta do cansaço, né, por conta do peso da idade da sua mão, né, aí Amaleque prevalecia. E aí Arão e Ur, percebendo isso, botaram a pedra, botaram Moisés sentado na pedra, e aí um segurou de um lado, outro segurou do outro, levantou as mãos, ergueram as mãos de Moisés, e aí Moisés intercedeu a Deus até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor, escreve isto para memória num livro
e relata aos ouvidos de Josué que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Moisés edificou um altar ao qual chamou o Senhor é a minha bandeira. E disse, porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração a geração. Então, Amaleque, vamos dizer que Amaleque era o inimigo, né? O inimigo que estava sempre ali perturbando, sempre ali tentando atrapalhar, sempre ali tentando criar uma situação difícil. E Moisés orou a Deus, né, porque Deus o chamou para a oração e mandou que Josué fosse para a batalha, e ali Moisés intercedeu por Josué em meio às batalhas, em meio à batalha, para que Josué pudesse prevalecer. Né? E diz o texto que ele orou até o pôr do sol, quer dizer, até o final da guerra, até o final da batalha ali, né? No final do dia. Né? E por conta disso, né? Por conta desta ação de Moisés, de Ur, de Arão, né? E de Josué, Deus disse que iria é, 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 fazer com que Josué fosse vencedor, né? E na realidade, o Senhor estava dizendo que essa batalha não ia ter fim, não, que essa batalha ia continuar de geração em geração. Mas que todas as vezes que o povo ali estivesse em oração, que Josué estivesse em oração, que Moisés estivesse em oração, o povo ia se sair vencedor. Então é basicamente isso que o texto mostra. Então, por que eu estou orando por você? Nós temos enfrentado tempos difíceis, né? Eu tenho visto muitos homens caírem, muitos pastores, obreiros caírem, por conta de fraquezas, por conta de tentações, né? Cair em meio às tentações, né? As provações estarem intensas e eles não conseguirem suportar as provações, né? Eu tenho visto muitas famílias se desfazendo, muitos casais se separando-se, acabando com a família. E aí eu decidi orar. Eu decidi tomar essa mesma atitude aí de Moisés e orar. Interceder a Deus pela sua vida, para que Deus faça com você a mesma coisa que ele fez com Josué. Fortaleceu Josué, enquanto Moisés orava, Deus fortaleceu Josué para que Josué pudesse ir contra Amaleque e pudesse vencer Amaleque. A batalha não ia, a guerra não ia acabar, né? Se você olhar lá no versículo 16, lá no finalzinho, e disse, porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Ou seja, a guerra não ia acabar. E a guerra não acaba, nossa guerra não acaba nunca, né? A tua guerra não acaba nunca. Você está sempre enfrentando batalha, você está sempre enfrentando desafios, você está sempre passando por lutas, por tentações, né? Quantas vezes Satanás vem sobre você, sobre nós, sobre mim, com tentações que tentam nos parar, nos afastar da presença do Senhor. E aí isso tem causado assim males terríveis para a família. Tem causado assim males terríveis para os casais, né? Então eu decidi orar por você, eu decidi me colocar como Moisés intercedendo pela sua vida. Eu não tenho aqui a pretensão de dizer que eu sou igual a Moisés, que eu tenho a mesma autoridade, o mesmo poder, a mesma unção que Moisés. Não, não é nada disso. Eu só quero me colocar como alguém que está orando por você, que está intercedendo por você. Por quê? Porque eu sei que tem alguém orando por mim. Eu sei que tem alguém intercedendo por mim, e pelo fato dessa pessoa estar orando por mim constantemente, é que eu tenho permanecido de pé. Porque se não fosse essas orações, eu já teria caído também há muito tempo. Eu já teria desistido há muito tempo. E olha, quando um chefe de família, quando um homem, quando um pai cai toda a estrutura familiar. Né? Os filhos são prejudicados, né? Os projetos são prejudicados, né? Os sonhos são abandonados, né? Traz sofrimento tanto para o esposo como para a esposa, né? Marcas, feridas, né? E muitas vezes essas feridas se tornam em cicatrizes que vão trazer à memória dores, tristezas,
angústias que aconteceram ao longo da vida. Né? Então, na tentativa de evitar isso, né? Na tentativa de abençoar a sua vida, né? É porque eu tenho orado por você. Né? E sem contar que a gente tem sofrido ataques do diabo o tempo inteiro. Né? O diabo está atacando a família, atacando as crianças, né? Atacando os nossos filhos na escola, né? Atacando os nossos filhos através da TV, através da mídia. Né? Então nós precisamos de pais, homens, que permaneçam fiéis a Deus, que sejam fiéis ao Senhor e que estejam em peleja, em batalha constante contra o diabo, contra as astutas ciladas do inimigo, contra as tentações e contra as provações. Por isso eu estou orando por você. E existem umas outras questões também que eu quero mostrar aqui para você, que está relacionada aí, ó, ao, a um outro texto, né? A um outro texto da palavra de Deus, né? Que eu quero que você leia comigo aqui. Por exemplo, Gênesis 3. Olha o que Gênesis 3 diz. E a mulher disse, Deus dizendo à mulher, né, lá em Gênesis 3, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Né? Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse, porquanto deste ouvidos à voz da mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome da mulher Eva, porquanto era a mãe dos viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. A Bíblia está dizendo que a responsabilidade, né, da família, da casa, agora é do homem. Né? Não era assim desde o princípio. Eu acho que os dois estavam trabalhando em conjunto. Né? Quando Deus criou o homem e a mulher, colocou os dois para trabalhar em conjunto, para trabalharem juntos, lado a lado, um do lado do outro. Mas por conta do pecado, Deus colocou o desejo do homem sobre o domínio da mulher, a vontade da mulher sobre o domínio do homem. Então Deus colocou o homem como, posso dizer, como cabeça, né? Como líder da casa, líder da família, por conta do pecado. A vontade de Deus é restaurar, né, o homem. Né? Por isso Deus enviou o segundo Adão, que é Jesus. Mas, por conta do pecado, por conta da desobediência, por conta deles terem cedido à tentação, Deus colocou o desejo da mulher sobre o domínio do homem. Né? Então colocou o homem como chefe da casa, como cabeça da casa, né? Como cabeça da família, como líder da família. E tem um outro texto, né? Tem um outro texto que mostra isso. Eu vou tentar aqui mostrar esse outro texto para você. Né? É o texto de Efésios, né? É o texto de Efésios, vou colocar aqui para você. Aqui, ó. Olha o que o texto de Efésios 5 diz assim, ó. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós mulheres sujeitai-vos aos vossos maridos, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esse texto mostra que a mulher deve estar submissa ao marido, né? Confirmando lá o texto de Gênesis, né? Deus falando ao homem, falando à mulher, né? Que o desejo da mulher estaria sujeito, né? ao desejo do marido, né? Por conta da queda. E nesse texto aqui, você vai perceber que Deus mantém isso. Deus mantém isso através da sua palavra lá com Jesus. Né?
lá depois de Jesus, depois que Jesus subiu aos céus, né, formou o seu ministério, né, os apóstolos, a igreja, e deu autoridade à igreja, deu sabedoria à igreja, chamou o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo foi quem escreveu esse texto. Ele vai dizer lá: sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Então, cabeça da mulher é o marido. O cabeça da mulher é o marido. E Cristo é o cabeça da igreja. A mulher e o marido estão na igreja. Cristo é o cabeça da família. Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do povo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Então, Deus coloca você, marido, numa posição de autoridade, numa posição de sacerdócio, né? Você é o sacerdote da sua casa. Você é o líder da sua casa. Você é o líder espiritual da sua casa. E muitos homens não têm assim assumido esse papel, não têm tido postura, não têm tido visão de que ele é o sacerdote da casa, de que ele é a coluna do lar, de que ele é o sacerdote da família, responsável por fazer com que a família dele esteja na igreja, cultuando a Deus, com que os filhos sejam instruídos no caminho do Senhor, instruídos no caminho de Deus. Então, a responsabilidade de fazer com que a família esteja na igreja, que os filhos sejam instruídos no caminho de Deus, é sua, meu irmão. Deus deu essa responsabilidade para você. Deus colocou nas suas mãos. E você não pode abrir mão disso em hipótese alguma. É por conta de muitos homens abrirem mão dessa posição que Deus colocou, que a família está vivendo o caos, que os filhos estão vivendo o caos, que as crianças estão sofrendo, que as crianças estão perdidas, sem direção, sem saber para onde ir, sem saber quem são. É responsabilidade do marido, é responsabilidade do pai fazer com que os filhos aprendam a palavra de Deus, o caminho do Senhor. Por isso eu estou orando por você, por isso eu estou intercedendo a Deus pela sua vida, para que você possa enxergar. E eu oro a Deus dizendo: Senhor, desvenda os olhos dele para que ele veja, para que ele possa enxergar isso, porque a família dele está sofrendo, a esposa, os filhos estão perdidos, sem direção. E por que isso? Porque ele não consegue ver, ele não consegue separar momentos para estar com Deus, ele não consegue separar dias na semana para estar na presença do Senhor no culto. É por isso que eu estou orando por você, para que você assuma essa posição, para que você assuma essa postura de chefe do lar, de marido, de pai, cabeça da sua casa. Agora, versículo 25, olha o que diz o versículo 25: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Ah, meu camarada, você é o cabeça, você tem autoridade, você é o sacerdote, mas o teu trabalho é servir a sua família. Não é você mandar, não é você querer impor, não é você ser violento, agredir sua esposa, agredir os seus filhos verbalmente, fisicamente, emocionalmente. Não é para você fazer isso não. Não é porque você é o cabeça, não é porque a mulher está sujeita a você, a sua esposa está sujeita a você, não é porque o desejo dela está sujeito a você, segundo diz a palavra de Deus, que você vai querer ser um déspota, alguém que manda, alguém que dita as regras, alguém que age com violência por conta do que a Bíblia diz. Não. A Bíblia também ensina que você, marido, tem a responsabilidade de amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Cara, e Cristo amou a igreja a ponto de se entregar por ela. Cristo se entregou pela igreja. Cristo morreu pela igreja. Cristo se sacrificou pela igreja. Cristo sofreu pela igreja. E ele amou a igreja. Então você tem que se sacrificar pela sua esposa. Você tem que se doar pela sua mulher. Você tem que se sacrificar por ela,
pelos seus filhos, você tem que amar, se entregar, se envolver, se dedicar. Então, é o papel que você tem que desempenhar. Por isso eu estou orando por você. E ó, eu não estou orando só por você, eu estou orando por mim também. Porque da mesma forma que eu estou aqui ministrando para você, eu estou ministrando para mim também. Porque é a posição, a postura que eu preciso ter diante da minha família, diante da minha esposa, diante da minha casa, diante do meu casamento, diante da igreja, a qual Deus me concedeu o privilégio de pastorear. Então, ó, eu vou continuar orando por você. Vou mandar oração para você todos os dias. Vou orar por você todos os dias. Só vou parar quando você falar assim, pastor, para, porque eu não quero mais que você mande essas orações para mim, porque você está enchendo a memória do meu celular. Porque tem gente que é assim, né? Você está mandando oração, está mandando palavra, e ela está enchendo a memória do meu celular. Ela enche a memória do celular dela com um monte de besteira, com um monte de foto, com um monte de vídeo que não tem nada a ver, com vídeo de política, com vídeo de besteira, de pornografia, mas quando você manda um vídeo de oração ou de palavra, ela diz que está enchendo a memória do celular dela. Se a mensagem chegar, se a palavra chegar, se a oração chegar, ouça, assista e depois delete. Mas ouça, escute, assista, ore junto, tá bom? Porque eu estou orando por você. Como diz lá o texto, né? Moisés estava intercedendo por Josué, né? Moisés estava intercedendo por Josué, e Josué, ele venceu Amaleque. Mas ó, diz o texto também lá no versículo 16 que a guerra aconteceria de geração a geração. Cara, a guerra não vai parar. A guerra não vai parar. A guerra não para. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós vamos enfrentar guerras. Nós vamos enfrentar desafios. Cada dia vai ser uma batalha diferente da outra. E a gente tem que vencer dia a dia. Ali, ó, matando um leão por dia. Tentações virão. São várias as tentações. Vão vir tentações de tudo quanto é lado. Mas nós precisamos permanecer de pé, firmes na presença do nosso Deus, escolher sempre fazer a vontade do nosso Deus. E quando vier uma tentação contra você, pense na sua família, pense nos seus filhos, pense na sua esposa, pense no compromisso, no pacto que você assumiu com Jesus. Pense que Deus é teu Senhor, é teu Salvador, Ele te salvou. E pense que aquilo ali não vale a pena, vai ser só um momento. Vai ser só um momento de prazer, vai ser só um momento de satisfação, mas não vai te levar a nada. E o final disso é a morte. É perder tudo, é abandonar tudo, é largar tudo e fazer com que a tua família sofra, fazer com que os teus filhos sofram, fazer com que os projetos de vida dos seus filhos caiam por terra, porque eles contam com você. Seus filhos contam com você, seu filho está contando com você, sua filha está contando com você. Eles acreditam em você. Para os seus filhos, você é o super-herói deles. Você é aquele cara que eles podem confiar, que eles podem abraçar, que eles podem se jogar, né? Quando eles são pequenininhos, né? Que você pede, pula fulano, pula, ele pula nos teus braços, né? Ele confia que você vai te segurar. E eles ficam assim, eles são assim. Até quando grandes, né? Até quando adolescentes e jovens. Depois que eles casam, não, que aí eles vão pro casamento deles, mas mesmo assim, de vez em quando, aparece de volta na tua casa, pode te pedir um conselho, uma orientação, porque eles confiam em você. Então permaneça firme. E eu estou orando para que você permaneça firme. Eu estou orando para que Deus abençoe sua vida e você permaneça firme. Eu estou orando para que Deus ajude você nos seus desafios, nas suas batalhas, no seu ministério. Eu coloquei alguns pastores, você pastor, eu coloquei você aqui na minha lista orando por você, porque você tem grandes desafios, os desafios ministeriais, os desafios da igreja, os desafios com as pessoas, com você mesmo. Então eu estou orando por você. Saiba que eu vou estar orando por você, intercedendo a Deus por você, para que Deus abençoe sua vida, para que Deus te dê vitória e para que você seja muito mais do que vencedor no Senhor. Tá bom?
Que Deus abençoe você, que Deus te sustente, que Deus te guarde, que o Senhor te proteja, que o Senhor te dê a paz, que o dia de hoje seja um dia de vitória, que o dia de hoje seja um dia de alegria, que o dia de hoje seja um dia de crescimento, né? Que o Senhor te livre das tentações, que o Senhor te livre das provações, que o Senhor guarde você, que o Senhor te dê força para sair da situação que você se encontra. Talvez você esteja numa situação, eu quero dizer para você que o Senhor te ajude a sair dessa situação, que o Senhor te dê inteligência, sabedoria, conhecimento, força, coragem, humildade, para que você seja realmente o homem para o qual Deus te chamou, para o qual te formou. Deus abençoe você. E eu vou repetir aqui. Essa palavra que eu estou ministrando para você está batendo aqui no meu coração. É para você e para mim, para nós somos hoje. Para que Deus nos ajude a ocuparmos a posição que Ele nos colocou. Independente da posição que Ele nos colocou, nós temos que ter paixão, carinho, amor por nossa família, pela sua esposa, pelos seus filhos. Deus abençoe você. Tenha um bom dia, que o dia de hoje seja bênção.